Tudo bem, gente? Mais um vídeo do canal. Hoje eu até anotei algumas coisas que eu queria falar. Começando pela atualização lá dos dividendos. No mês anterior, em julho, eu recebi 467,51 centavos de dividendo. Fiquei bem feliz porque na minha meta lá era receber entre 420 e 500 reais. Então eu estou achando que até o final do ano eu consigo chegar nos 500 reais. Os 420 já alcancei, então já estou mais tranquilo agora. Uma das coisas que eu estava revendo, né, é que quando eu comecei a investir, eu corri um risco assim que não tinha tanta necessidade. Mas é bem normal acontecer, porque eu estava pensando que você corre mais risco no começo, né? Porque você tende a querer um ganho, um retorno maior, né? Então eu lembro que quando eu fui começar a investir, eu comprei alguns fundos de papel. E quando eu fui comprar os fundos de tijolo, ficava comparando a rentabilidade. E aí os primeiros fundos de tijolo que eu tive foi o SPTW, que é um fundo monoativo. Ele só tem uma ativa, né? Só tem um inquilino e é bem arriscado, assim, é muito mais arriscado. Por isso, o mercado ajusta, né? Ele não costuma pagar caro numa cota de um monoativo, porque o risco de você ter uma vacância alta é muito grande. Se sair o inquilino, é 100% de vacância. Diferente de um ativo que tem vários, né? Vários imóveis. O outro que eu comprei foi o RECT. Era um fundo que estava perto também de 1%, mas ele tinha alguns problemas de alavancagem e até hoje tem, né? RECT até hoje tem. Mas é normal você começar assim, porque eu sinto que a gente no começo não tem tanta noção do risco, né? Porque até o capital investido quando a gente começa é pouco. Conforme vai passando o tempo, você vai percebendo que o valor lá é maior, é um valor interessante, e você começa a fazer uma gestão, né? Então a dica que eu dou é importante essa análise de risco da sua carteira. Você verificar quais ativos ele tem um risco elevado, quais os ativos são um risco menor. Tem um vídeo do Lucas Fick que ele fala um pouco sobre fundo de papel e aí ele fala sobre high yield, que é o mais arriscado, middle risk, que é um risco mediano, e o high grade, que é uma nota alta, né, que é um menos arriscado. É interessante, porque ali você começa a ter uma noção melhor. Vou até colocar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. E aí ele explica um pouco melhor sobre essa parte de taxa, para você entender um pouquinho melhor a sua percepção de risco, né? E o fundo de tijolo também. Se for fundo monoativo, ele é um fundo mais arriscado. Desenvolvimento, multipropriedade, eu pelo menos considero mais um risco maior, tá? Mais elevado. Então, mas no começo é bem comum você procurar uma rentabilidade maior e você às vezes comparar fundo de tijolo com fundo de papel. Os dois são diferentes. O fundo de tijolo ele já vai, eles falam que tende a valorizar conforme a inflação. Isso é verdade, só que existe ciclo econômicos, né? Tem um ciclo de mercado e tem o ciclo de mercado imobiliário que segue esse ciclo. Os ciclos são, né? Basicamente, porque aí depois você pode analisar cada ciclo, tem algumas variáveis que você consegue identificar melhor. Mas até o Rodrigo Pedreiros ele fala sobre esses ciclos do mercado imobiliário. Expansão, o pico, aí tem a contração, recessão. Aí depois volta. Expansão, pico, contração e recessão.
E tem um estudo de alguns imóveis lá na Holanda, que eles pegaram esse estudo durante 350 anos, e aí eles viram, porque assim, se você pega outros imóveis que foi demolido e fez outro terreno, né, aí é complicado, né? Então lá foi legal que eles acharam esses imóveis, uma localização boa, num canal lá, que são 350 anos, esses imóveis têm o registro, né? E aí você consegue ver exatamente que durante esses 365 anos ele consegue repassar a inflação e passar um pouquinho mais. Eles colocaram lá que nesse estudo, nesses 350 anos, ele passou a inflação mais 0,2%. Então é um investimento que vai te ajudar a não perder dinheiro. Claro que ele não vai ter uma valorização muito grande, embora se você pegar o setor correto, você pode aproveitar muito bem, mas isso é muito contraintuitivo, né? Porque no melhor momento provavelmente vai ser um momento de recessão, né? Onde o dinheiro vai estar mais escasso. Mas nesse momento é muito bom fazer aportes. Mas é importante falar do ciclo, porque existem momentos onde alguns anos vão demorar até o imóvel valorizar, tá? E o fundo de investimento imobiliário provavelmente também vai seguir nessa toada. Às vezes vai demorar alguns anos para ele se valorizar, mas ele tende pelo menos a te repassar a inflação. Isso em fundos de tijolo, porque ele vai ter o imóvel lá. Então a referência dele vai ser os imóveis, né? Serão os imóveis. Além disso, tem os fundos de papéis, que é fundo de dívida do setor imobiliário. Fundo de dívida, ele já tem um indexador. Esse indexador, né, para corrigir, ele vai ser ou IPCA ou CDI. Pode ter o IGPM, mas a maioria é IPCA ou CDI. É legal porque se você tiver na carteira um fundo papel que é indexado ao IPCA, o IPCA ele se propõe, né, a medir a inflação no período. Então, se a inflação vem muito alta, esse fundo, o rendimento dele sobe. Então ele já te ajuda a repassar a inflação. É claro que eles não costumam ter uma valorização ao longo do tempo, porque é um fundo de dívida, né? Mas é um bom fundo, principalmente para diminuir a volatilidade da sua carteira. Porque existem ciclos econômicos onde os imóveis vão desvalorizar, onde dependendo da situação eles vão começar a pagar menos, mas em contrapartida os fundos de papéis eles podem se valorizar, né? A gente está vendo, por exemplo, o CDI ele acompanha a Selic praticamente, ele acompanha a Selic. E aí, como a Selic subiu, o CDI foi subindo, né? E os fundos de papel nesse segmento, o rendimento dele tem uma subida. Então, se você tem uma carteira minimamente diversificada, você consegue diminuir um pouco a volatilidade, tá? Então, quando eu comecei a investir, eu comprei SPTW11, RECT. Depois, ao longo do tempo, eu fui fazendo essa análise de risco, percebendo o risco que eu estava correndo, e aí fui mudando um pouco a carteira. Mas isso é bem comum de você fazer ao longo do tempo, tá? Acho que é isso que eu queria falar. Se tiver alguma dúvida, sugestão, estamos abertos. E é isso. Vamos ver quanto que eu recebo nesse mês e ir atualizando. Uma coisa também que eu ia te falar, destacar, tá? A importância em ler o relatório gerencial. SPTW, eu percebi o risco que eu estava correndo quando a empresa que eles estavam alocando teve algum problema de inadimplência lá com IPTU, se eu não me engano. Vou colocar na tela qual foi o problema que o gestor destaca lá, tá? E o RECT,
Um problema muito grande de alavancagem, de eles comprarem um imóvel num momento que não deveria. E eu acho que eles acreditaram que o setor de laje ia voltar muito mais rápido. Até hoje eles estão acreditando. Eles estão prolongando a dívida, né? Eles estão pagando um pouco mais de juros, mas eles estão deixando para pagar o principal mais para frente. Então eles estão numa situação bem delicada. Eu não posso, não é indicação de investimento, nenhum dos que eu falo. Eu sempre falo, não tenho competência técnica para fazer análise de ativo, nem posso, tá? Para fazer análise de ativo e indicar, né? Para mim eu posso, mas para indicar eu teria que ser certificado pela Anbima, tá? Só é isso. Espero que tenha ajudado alguém. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Se gostou, deixa o like. Um ótimo dia para todos nós.